Bom, pessoal, nessa videoaula, então, vamos continuar estudando as estruturas modulares. Vamos aprender agora como se fazer um programa, um algoritmo, utilizando função. Bom, função, assim como procedimento, um bloco de programa, contendo início e fim, identificado por um nome e pode ser referenciado em qualquer parte do programa principal. As características é um subprograma, assim como um procedimento, pode conter suas próprias variáveis, também, assim como um procedimento, pode se relacionar com o programa principal, também. Agora, sempre fará parte de um comando ou expressão, ou seja, ele não pode ser chamado da mesma forma que um procedimento. Nós vamos ver isso através de um exemplo daqui a pouco. Ele sempre fará parte de um comando ou expressão. O procedimento, só para a gente lembrar, ele era chamado sozinho, ele não fazia parte de expressão alguma ou de comando algum. Botava o nome dele, os parâmetros e pronto. No caso da função, ele sempre fará parte de um comando ou de uma expressão. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. E ele devolverá um resultado. Esse resultado será devolvido no nome da função. A gente vai ver também daqui a pouco. Vamos ver a sintaxe. Função, se eu quiser declarar uma função, então eu coloco lá função, um nome qualquer, o nome da função, os parâmetros e seus tipos, como fazia com o procedimento também. Só que há uma diferença agora. Agora, você tem que declarar o nome da função, porque é através desse nome que você devolverá para o programa principal o resultado. Então, esse nome é como se fosse também uma variável. Portanto, assim que você terminar de declarar os parâmetros, coloque 2 pontos e defina qual o tipo da função. Se você está devolvendo um número inteiro nesse nome, você vai colocar inteiro. Se você está devolvendo um número real, você vai colocar real e assim por diante. Se está devolvendo um caractere, você vai colocar caractere. Bom, o corpo da função. Declara as variáveis locais, se você tiver, e aí coloca as instruções e depois, por fim, última linha da função, você devolve a expressão ou o resultado ao nome que você colocou para a sua função. Vamos passar ao exercício para ficar mais fácil o entendimento. Ler 30 números inteiros e imprimir o absoluto de cada um deles. O que eu quero? Quero, por exemplo, digitar lá menos 5 e aparecer o resultado 5. Quero digitar 10 e aparecer 10. O absoluto do número, o número em módulo. Então vamos ver como é que fica isso. O algoritmo começa com a palavra início e termina com a palavra fim. Está aqui o bloco principal. Declaramos aqui então as variáveis globais, as variáveis que podem ser usadas em todo o algoritmo, em todo o programa. No nosso caso, a i. Eu vou ler o número na variável a. Esse i é aquele contador que vocês já conhecem, contador do comando de repetição. Enquanto essa condição aqui for verdadeira, faça. Então esse i começa com 1 e é incrementado aqui toda hora de 1. Então passa para 2, para 3, até chegar em 30. 30 ainda faz. Quando chegar em 31, ele já não faz mais. 31 será, a condição se tornará falsa e ele sairá. Passará para o próximo comando, se houver. Se não houver, termina o programa. Então vamos à função, que é o que nos interessa. Vamos criar uma função para resolver o que foi pedido no enunciado. Cálculo do absoluto de um número. Veja, eu vou ler apenas um número, A, e quero calcular o absoluto desse número, A. Quando eu chamar aqui a função, como a gente viu lá no procedimento, A vai passar o valor dele para x. Então vamos ver como é que ficou a função. Função
absol deu um nome qualquer, podia chamar de ABS, podia chamar de absoluto, chamei de absol. Função absol, então o nome da função é absol, e o parâmetro que eu coloquei aqui, x, podia ser y, z, qualquer um, coloquei x. O enunciado pediu para ler o número inteiro, A é inteiro, consequentemente, x também tem que ser inteiro, porque A passará o valor para x. Então, x também tem que ser inteiro. Quero calcular o absoluto de um número inteiro, então a função será do tipo inteiro. Lembrando, inteiro, lembrando que inteiro, esse inteiro aqui está declarando quem? O nome da função. Portanto, absol é uma função do tipo inteiro, que tem como parâmetro um número do tipo inteiro. Bom, esse inteiro com esse inteiro é pura coincidência, é necessidade desse exercício. Eu poderia, por exemplo, ler um número inteiro e mandar imprimir uma mensagem. Portanto, a função seria caractere. Então, inteiro aqui com inteiro, porque o exercício exige assim, nesse exercício. Vamos lá. Cria uma variável auxiliar para eu calcular o absoluto. Essa variável auxiliar do tipo inteiro. Veja, se x é o parâmetro que está aqui. Se x for menor do que zero, portanto, um número negativo, então, aux, essa variável auxiliar, recebe x vezes menos 1, ou seja, não é mais negativo. Então, aux receberá, por exemplo, vamos supor que eu tenha lido aqui o valor menos 5. Se eu li o valor menos 5 em A passa o valor para x, então x também vai ser menos 5, não é isso? Vejam bem. Se x for menor do que zero, é verdadeiro? É menor? Então, a aux recebe x vezes menos 1. A aux recebe menos 5 vezes menos 1. A aux vai receber o valor 5. A aux vai receber o valor 5. E esse valor 5 será, depois que eu sair daqui, olha só, fiz o então, não faço o senão. Então, vou para o fim sim. A aux é atribuído ao nome da função. Portanto, absol, que é o nome da função, estará valendo 5. O que fazer com isso nós vamos ver lá no programa principal, só para vocês entenderem o que está sendo feito aqui na função. Então, eu calculo o absoluto de um número na variável aux e retorno com esse absoluto para o nome da função, como a gente mostrou lá na sintaxe. O que fazer com isso nós vamos ver agora no programa principal. Veja só. O programa principal, então, I recebe 1. Então, vamos começar a nossa simulação aqui. I recebe 1. Então, estou lendo o primeiro valor dos 30. Então, aqui o I vai variar de 1 até 30. E aí eu vou ler o valor de A. Vamos supor que eu leia, então, aquele valor menos 5 que eu havia falado. Então, leia A. Vou ler aqui o valor menos 5. Li o valor menos 5. Escreva absol de A. Eu disse na sintaxe e nas características que a função sempre viria num comando ou numa expressão. Veja, aqui a função está associada ao comando escreva. Não tem como chamar a função simplesmente colocando o nome dela, como a gente faz com o procedimento. Ela tem que estar ou num comando ou numa expressão. Eu podia fazer absol de A mais 3 vezes 5, estaria numa expressão, sem problema algum. Veja só então. Então eu estou mandando escrever o resultado da função. Qual é o resultado da função? Veja, A está valendo menos 5, passa o valor menos 5 para x. X então está valendo menos 5. Se menos 5 menor que 0 é verdade, então aux recebe menos 5 vezes menos 1. Vai me dar 5. Saio daqui, 5 é atribuído para absol. Mandou escrever o valor de absol. Então vai escrever o quê? 5. Aqui vai menos 5. Mandou escrever 5. Ok? E recebe mais 1. E então vai passar para 2. Volta
2 é menor ou igual a 30? É verdade. Escreva, digite o número inteiro, leia outro número. Vamos supor que eu leia agora o número, por exemplo, o número 8. Em A. Agora vamos escrever o absol de 8. Bom, 8. Então, se aqui é 8, aqui também vai ser 8. X está valendo 8. X é menor do que 0? Não, eu vou para o serão. AUX recebe 8. AUX recebe 8. 8 é atribuído ao nome da função, absol. Então, quando manda escrever absol de A, vai escrever o valor 8. E assim por diante. Então, vai fazer isso quantas vezes? Vai fazer isso 30 vezes. Quando chegar no 30, faz ainda. Chega no 31, enfim, enquanto 31 não faz mais, sai, termina o programa. Vejam só, a gente terminar aqui, que a função, que é importante dizer aqui, sempre fará parte de um comando ou de uma expressão. Não se pode colocar o nome da função sem nenhuma variável recebendo, ou fazendo parte de uma expressão, ou então sem estar associada a um determinado comando. Nesse caso, nós estamos escrevendo sempre o resultado da função. Isso é função.